Olá pessoal, mais uma questão pensando na preparação para o vestibular da UERJ que já está chegando, hein? Essa aqui é uma questão que caiu também em 2018, a questão número 34. Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. A questão é essa aqui, vamos ler o comando da questão, né? O que é que ela pede, para ver se isso já ajuda no raciocínio da questão. O lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo é D. Então, ele quer saber o lucro dessa farmácia. Então, o lucro nada mais é que o preço de venda menos o preço de compra. O valor que eu vendi menos o valor que eu comprei, eu tenho o lucro. Como eu estou vendo que as opções são em percentuais, ele quer o lucro percentual, ou seja, o quanto isto que eu lucrei representa em relação ao valor de custo. Então, por exemplo, se custava R$10 e eu tive um lucro de 50%, significa que eu ganhei mais R$5, ou seja, metade daqueles 10 como lucro. Então, o preço final foi 15 e o meu lucro foram esses R$5, beleza? Só para entender um pouquinho o raciocínio. Então, vamos agora ler a questão, porque realmente não tem jeito da gente adiantar mais nada por aqui. As farmácias W e Y adquirem determinado produto com igual preço de custo. Então, o preço é igual para ambos. A gente já pode botar numa tabelinha aqui. A farmácia W e a farmácia Y adquirem esse produto e o preço é igual. Não sei qual é o preço, vou colocar X, mas é igual para os dois. X para W e X para a farmácia Y, tá bom? A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Vamos só dar uma revisada rápida sobre essa questão de porcentagem, para a gente entender o que a gente vai fazer, tá? Pode ser que nem todos estejam tão nivelados nisso aí. Vamos lá. O que significa eu pegar um valor e acrescentar 50% em cima dele? Ou seja, o lucro dele é de 50% do valor anterior, do valor de custo. E isto tudo é o valor de venda. Essa é a forma percentual da gente representar uma porcentagem, né? X vezes 50%. Porque ela vai como produto, ou seja, é 50% do valor inicial. Esse do já dá uma ideia de produto, sempre pensem nisso. Ah, ele tem 50% do valor de tal coisa, é 50% vezes aquele valor, legal? Então o valor final é x mais x vezes 50%. Existe também a forma fracionária, ou seja, eu posso em qualquer momento transformar uma porcentagem numa fração. Ou seja, 50% é 50 sobre 100. Se fosse 78%, é 78 sobre 100, e assim sucessivamente, tá? Então é a mesma coisa assim. Temos também a forma decimal. O que é a forma decimal? É transformar essa fração num número decimal. Então 50 dividido por 100 vai dar 1 sobre 2, ou seja, meio, 0,5. Se fosse 80 sobre 100, 8 dividido por 10, você cortava os zeros, 0,8, e assim sucessivamente. Então, aqui para a forma decimal, eu teria o valor inicial mais o valor inicial vezes 0,5. É a mesma coisa que dizer que eu tenho 50% a mais. Beleza? Também eu posso aqui colocar o x em evidência e colocar que é igual a x que multiplica 1 mais 0,5. Ou seja, em qualquer momento eu posso dizer que um valor, se ele aumentou ou se ele teve um lucro de x%, eu posso dizer que o valor final é o valor inicial que multiplica 1 mais esse percentual transformado em decimal. Porque esse 1 significa o valor inicial, que está multiplicando aqui o valor inicial, e isso aqui é o valor que é somado percentualmente. Então, é a mesma coisa que 1,5x. Tendo passado por isso, vamos a mais um conceito final, que é 100% nada mais é que 100 dividido por 100. E 100 dividido por 100 é 1. Então, 100% é a mesma coisa que 1. Então, se eu quisesse voltar isso aqui para a forma percentual, o que eu tenho que fazer? É só multiplicar por 100%, porque multiplicar por 1 é a mesma coisa. Então, eu venho aqui, 1,5x vezes 100%. Se eu fizer essa conta, 1,5 vezes 100, dá x vezes 150%. Então, o valor final é 150% do, lembra a multiplicação, que é o d ou do valor inicial. Ou então, se eu quiser dividir isso em duas partes, é 100% do valor inicial mais 50% desse valor inicial, que basicamente volta a esse ponto inicial aqui, porque 100% é 1, voltaria para cá. Então, isso aqui eu fui navegando nas formas para vocês perceberem como a gente pode trabalhar de forma mais direta, sem precisar fazer essa conta aqui toda hora. Basicamente, eu vou usar essa passagem aqui que eu marquei em amarelo e essa passagem aqui também.
Vamos agora então ao restante da questão. A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. 50% de lucro é a mesma coisa, como a gente até fez aqui no exemplo, que multiplicar por 1 mais 0,5, porque 50% é 50 sobre 100, 1 mais a porcentagem em si. Então, isso aqui nada mais será do que 1,5x. O preço de venda é 1,5 vezes o preço de custo. Legal? Na farmácia Y, o preço de venda do produto é 80% mais caro que na farmácia W. 80%, como eu até cheguei a colocar de exemplo também quando eu falei, nada mais é que 80 dividido por 100, ou seja, 0,8. Só que ele é 80% mais caro que na farmácia W. Então, o preço da farmácia W é que é a sua referência agora, 1,5x, que eu multiplico pela mesma regra, 1 mais o percentual. Então, este será o valor final de venda na farmácia Y. Perfeito? Seguindo, então, a partir disso, porque quer saber o lucro, vamos lá. O valor final de venda, né, dessa farmácia Y, então vai ser 1,5x que multiplica 1,8. Está aqui. 1,5 vezes 1,8x. Macete para a hora da prova. Cara, aqui 1,5, se eu multiplicar por 2, eu sumo com esse decimal. Então, se eu multiplico essa parte aqui por 2 e divido a outra parte por 2, o produto vai dar igual. Então, eu posso transformar esse 1,5 multiplicando por 2 em 3 e esse 1,8 dividido por 2 em 0,9. Dá para fazer de cabeça. Então, em vez de ter que armar a conta, de repente, para fazer isso aqui, o que eu faço? Transformei isso em 3 vezes 0,9 vezes x, que nada mais é do que 2,7x. 3 de 9, 27. A vírgula andou uma casa para a esquerda. 2,7x. Beleza? O lucro na farmácia Y é o valor de venda da Y menos o valor de custo da Y. Ou seja, 2,7x menos x, porque o custo é o próprio x. Vai dar 1,7x. É o quanto ele lucra. Ele comprou por um valor, o lucro dele é 1,7 vezes o valor que ele comprou. Só que ele quer saber o quanto isso é percentualmente. Para descobrir algo percentualmente em relação a outra coisa, você divide esse algo pelo valor de referência. Então, vai ser 1,7x dividido por x. E aí, como você quer percentual, multiplica por 100%, que é 1. Então, olha só, você aqui vai cortar o x com x e vai ser 1,7 vezes 100%, que vai dar 170%. Logo, letra A. Entenderam? Então, assim, essa questão de saber navegar bem entre a forma percentual, fracionária e decimal, e essas questões de um valor é 50% maior que o que ele era, é só multiplicar ele por 1 mais o valor percentual que ele te dá transformado em valor decimal, te facilita muito se você tiver esse manejo, né, da questão percentual. Inclusive, eu tenho um vídeo somente sobre porcentagem. É o basicão de porcentagem. Vou colocar ele na descrição. Inclusive, ele é um dos vídeos que eu indico aqui. E também eu indico aqui mais uma playlist ou um vídeo de questão para o vestibular da UERJ. Tá ok? Aproveite, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou e divulgue para quem pode estar precisando estudar aí para a UERJ vendo as questões dos anos anteriores. Tá ok? Um grande abraço!